gente falar mais de dicas e tratamentos que tem à sua disposição em Telêmaco Borba. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Semana passada achamos que era o último dia, né? Nos despedimos, tudo. Que bom, teve mas eu faço sempre isso. Termino o programa, estou despedindo, esqueci de fazer sorteio, volto de novo. Aqui é normal isso, doutor. É assim que é bom, né? Mas é uma alegria tê-lo de volta, final de ano aí, né? Muita gente se queixando de dorzinha aqui, dorzinha ali, porque o comércio vai até às 10, né, doutor? É uma época de bastante sintoma, né? Os pacientes, a gente conversou semana passada sobre isso, né? É uma época que a carga de trabalho é muito maior, né? Além disso, o calor, né? O calor faz com que o paciente tenha mais sintomas. Estou aqui atrapalhado, aqui começando ao vivo no Insta e no Facebook. Tudo ao mesmo tempo. Então, quem quiser acompanhar, né, vamos colocar aqui, já está ao vivo lá no Insta e no Facebook. Vamos falar hoje especificamente sobre tratamentos, né? A gente falou bastante sobre varizes, mas não estratificou direitinho as formas de tratamento, né? Que hoje já são possíveis para as varizes, né? Eu gosto, para falar de tratamento, sempre estratificar as varizes, né? A gente fala naqueles 4 tipos, né? Isso é uma estratificação bem didática, né? Essa estratificação não existe na teoria mesmo, assim, mas é para o paciente realmente entender. Então, eu classifico assim, do maior para o menor, né? Então, o primeiro tipo de varizes, a safena. Quando a safena está doente no paciente e que ela precisa ser tratada porque ela é a origem do problema. Geralmente, os vasos maiores acabam se originando dela e aí vão se dividindo e formando os vasos menores, né? Então, esse seria um tipo. O segundo tipo são vasos mais calibrosos, que a gente tem como corte 3 milímetros, então vasos maiores do que 3 milímetros. Um terceiro tipo de vaso menores do que 3 milímetros. E um quarto tipo de vaso, as varicosezinhas, os vasos mais fininhos, né? Aquelas que ficam na superfície. Na superfície, que são as varicoses, aquelas azulzinhas ou vermelhinhas, que são aquelas bem fininhas. Então, assim, começando do primeiro tipo para o menor, né? O primeiro tipo, que é a safena, hoje a gente tem o advento do endolaser para tratar. Então, a grande maioria dos pacientes hoje a gente consegue tratar com anestesia local, na clínica. A gente faz o tratamento com endolaser, totalmente guiado por ultrassom, e o paciente pode sair andando logo na cirurgia. E esse é o grande medo das pessoas quando fala tem que tratar a safena ou tem que tirar a safena, né, doutor? Hoje isso já é passado, né? Eu coloco muito no Instagram, você tem medo de tratar varizes? Todo procedimento na medicina tem seu risco, né? Até você tomar um paracetamol para dor de cabeça, você tem risco de fazer uma hepatite e ter problemas. Mas dentre os procedimentos hoje, ainda mais os procedimentos a laser, o risco é muito, muito, muito baixo. Então a gente consegue inclusive fazer isso com anestesia local. O que acontece? A gente sempre numa consulta, numa avaliação, a gente vai pesar benefícios quanto a isso. Às vezes o paciente tem uma essência de safena, mas tem um monte de outros vasos maiores que 3 milímetros que vão precisar ser retirados. Então acaba sendo mais confortável para o paciente fazer uma hack, né? E fazer um tratamento que eu chamo de all-in-one, que é todos em um em inglês, né? Em que a gente já dá um primeiro ataque para todos esses vasos. Então, na verdade, o que limita isso é mais o conforto e a facilidade do paciente, que a gente adianta todo o tratamento do paciente numa primeira etapa. Isso a gente sempre discute com o paciente durante a consulta. Às vezes o paciente me fala, já não é uma nem duas, e os pacientes acabam me procurando para isso. Falar assim, doutor, eu não quero internar e não quero fazer anestesia, ponto. Não interessa que eu precise vir mais vezes, que eu venha fazer, mas eu não quero. É possível hoje fazer isso, tratamento de qualquer tipo de varizes, sem precisar hack, sem precisar internamento. Isso a gente vai conversar, uma questão de bom senso, e explicar para o paciente o que às vezes é mais confortável e mais fácil para ele, né? Tudo a gente tem que botar numa balança e pesar custos e benefícios. Então, às vezes, o paciente tem um benefício e um conforto maior em internar e fazer o que eu chamo do all-in-one, todos em um. Faz interna de manhã, faz uma anestesia que hoje é extremamente segura. Fazemos o primeiro ataque em todos os vasos, inclusive nas varicoses, pela manhã. O paciente recupera da hack durante a tarde, assim, e vai para casa no final do dia. Nem dorme no hospital e no dia seguinte pode voltar a trabalhar. Né? Então, isso vai depender do que a gente olhar e definir que é mais confortável para o paciente.
De qualquer maneira, é possível. Então, a gente fazer, e o que a gente faz muito, é o tratamento da safena em consultório, com anestesia local, da maneira mais segura possível. E o paciente faz e levanta, põe uma meia e vai para casa ou vai trabalhar no mesmo dia. Hoje, a gente estava conversando antes aqui, né, a gente está usando um método de sedação consciente, que é o óxido nitroso, que é a técnica NOx, que a gente chama. Ontem eu fiz uma publicação, deve estar ainda até nos stories ou no meu Face, no Insta, que você pode dar uma lidinha ali também para entender melhor. O óxido nitroso, ele é um gás já muito antigo, na realidade foi um dos primeiros gases anestésicos que foram desenvolvidos. E por que ele não é hoje usado amplamente em anestesia geral? Por quê? Porque ele não tem essa potência em fazer anestesia geral. E é justamente por ele não ter essa potência de levar o paciente a uma anestesia geral que ele nos interessa. Porque ele é extremamente seguro de ser feito ambulatorialmente em consultório, porque ele tem uma capacidade sedativa bem menor. Isso aumenta muito a segurança dele, que a gente consegue usar ele da maneira mais segura possível. Ele não é absorvido por nenhum tipo de sistema ou órgão do corpo, então ele circula enquanto o paciente está respirando. A gente sabe que o pico de ação dele é em 4 minutos, então a gente coloca o oxigênio com óxido nitroso, em 4 minutos o paciente já entra numa sedação consciente, ele não vai dormir ou vai ficar inconsciente, não, ele vai ter uma sensação de bem-estar, de relaxamento, tal que ele acaba, e também tem um poder analgésico, ele acaba não sentindo as picadinhas só em algum momento em que a gente dispara o laser em vasos maiores, que o estímulo doloroso é um pouco maior, que aí o paciente vai acabar sentindo, mas ele normalmente está num estado de tão relaxamento e bem-estar que ele nem liga para aquele dorzinha que ele está sentindo. Então, ele foi abandonado para a anestesia geral por ser muito leve, mas é justamente essa característica dele não ter capacidade de induzir uma anestesia geral é que nos interessa, que traz muita segurança. E aí pergunta, mas quem que pode usar? Como ele não interfere, ele não tem ação cardíaca, não tem ação renal, não tem ação hepática, não tem ação em sistema nenhum do organismo, ele pode ser usado em todos os tipos de paciente, em qualquer idade. Ele é usado muito na odontologia, há muitos anos já. Então, ele é um sedativo ideal para procedimentos com baixo nível de dor. Né? Se você for usar para fazer algum procedimento com alto nível de dor, ele não vai funcionar, o paciente vai sentir dor. Certo. Mas para procedimentos, como encaixa-se exatamente a escleroterapia, o claxo, o laser, procedimentos odontológicos, que são procedimentos que envolvem muito mais o estresse e a ansiedade do que propriamente a dor, ele é ideal, ele é fantástico. Os pacientes assim que faziam o tratamento sem o óxido nitroso e que hoje estão fazendo, não querem nem pensar em fazer mais o tratamento sem o óxido nitroso. Inclusive, perguntam assim, doutor, mas o diabetes, o coronariopata, quem tem problema no coração, a gente não vai tratar varizes em consultório para quem tem problema no coração, né? Mas seria também o ideal, porque o que traz nesse paciente o risco? O estresse. Se ele é coronariopata ou se ele é diabético, que o estresse às vezes também aumenta o índice glicêmico, o que traz o mal para esse paciente é o estresse. E é justamente o que o óxido nitroso vai agir. Nem precisa das bolinhas mais. Não precisa nem das bolinhas mais. Tem umas bolinhas que a gente vai apertando. E sabe o que é engraçado? É assim, que é interessante, né? É que ele não tem efeito cardíaco nenhum. Então, ele não tem efeito inotrópico negativo ou positivo, que a gente chama que aumenta a frequência ou diminui a frequência cardíaca. Mas o paciente a gente usa tem todo o sistema de segurança, né? A gente tem na clínica todo o equipamento para qualquer tipo de emergência que pode acontecer, não só nos procedimentos, mas o paciente que está esperando, às vezes, uma consulta e que pode ter algum problema, a gente tem todo esse equipamento com aparelho de ressuscitação cardiorrespiratória, com material para intubação, tudo a gente tem todo equipado para emergências dentro da clínica. E tem para fazer durante o procedimento toda a monitorização do paciente, inclusive a oximetria, com frequência de pulso, tudo. E a gente vê que os pacientes chegam numa frequência lá, 68, 70, e a gente vê que o óxido nitroso está agindo porque a frequência dele despenca, vai para 58, 60. Mas não por ação cardíaca, não porque ele é inotrópico negativo, não. É pelo relaxamento que o paciente tem.
Então, além disso, a gente usa uma musiquinha, coloca um fonezinho de ouvido com música, que os pacientes normalmente acabam dormindo, assim. Teve uma paciente que falou para mim assim, doutor, não tem como eu vir aqui e só fazer o arzinho, só o arzinho, só para eu relaxar, porque eu ando muito nervoso, porque realmente a sensação de bem-estar, tudo é muito interessante. E efeitos colaterais são mínimos. Alguns pacientes podem ter um pouquinho, assim, no imediato, porque assim que você desliga o óxido nitroso, ele, da mesma maneira que em 4 minutos ele impregna e chega ao efeito máximo, em 4 minutos ele sai totalmente do organismo. E o paciente pode sair e dirigir na hora. Sai de lá, depois dos 4 minutos, fica com oxigêniozinho também para desimpregnar, e ele sai e vai dirigir. Alguns pacientes, às vezes, quando o procedimento é muito longo, que a gente tem que fazer, pode dar um pouquinho de mal-estar gástrico, assim, uma náusea, assim, mas isso é nos primeiros meia hora logo após, e depois já passa. A gente teve um paciente que teve esse mal-estar, mas é bem tranquilo, assim. Então, a grande maioria, ainda mais a gente recuperando com bastante calma, oxigênio, depois disso o paciente faz bem tranquilo. Então, isso possibilita que a gente faça o tratamento com maior conforto ainda mais se for fazer um procedimento um pouco maior, como uma ablação da veia safena. Você tem que fazer anestesia local, em todo o trajeto da safena, tudo. E aí a gente passa então para o segundo tipo de vaso, que são vasos maiores que 3 milímetros. Os vasos maiores que 3 milímetros, dependendo do volume que eles têm, da quantidade de vasos que ele tem, é aquilo que a gente conversou. É mais confortável para o paciente fazer o tratamento com a raquianestesia da cintura para baixo, ou com uma sedação realmente internada, em que a gente vai fazer esse tratamento all-in-one e já tirar todos de uma vez. É possível, mais uma vez, tenho pacientes que procuram, falam, doutor, eu não quero fazer, é possível fazer esses tratamentos nesses vasos acima de 3 milímetros sem cirurgia? Sim, é possível. A gente pode usar a espuma associado ao laser, que é o Claxo. A espuma sozinha, para tratar esses vasos, a gente precisa usar uma concentração, uma potência muito maior da espuma. E aí a gente aumenta o risco de manchas nesse paciente. Mas a gente associando com o laser, a gente consegue diminuir a potência, a percentagem, né, a força dessa espuma para um pouco menor para associar ao laser, e a gente também diminui o risco de mancha. Então é possível tratar sim esses vasos maiores que 3 milímetros, também sem cirurgia. Vasos gigantescos, são aqueles mais calibrosos, que são aqueles que a gente vê na perna, todo tortuoso, eu ainda prefiro fazer cirurgia. Tá? O resultado estético é mais satisfatório, a resolução é mais rápida, então eu ainda prefiro fazer a cirurgia nesses vasos maiores, apesar de ser possível também tratar com espuma. Mas eu ainda dou preferência para a cirurgia para esses vasos muito grandes, em grande volume e muito tortuosos. Tá? E aí a gente passa para o terceiro e quarto tipo de vaso, que esse hoje, 80% na realidade dos pacientes que a gente atende estão nessa faixa, que são vasos menores do que 3 milímetros e as varicoses bem fininhas. Esses vasos menores que 3 milímetros são vasos nutrícios, são geralmente vasos nutridores que estão nutrindo as varicoses. E aí é importante a gente falar. Tem muito paciente que chega no consultório relatando assim, doutor, eu já fiz 10 sessões aqui nessa região que tem as varicoses e não tive bom resultado, ou saiu, mas depois de 1 mês, 2 meses já apareceu tudo de novo. A gente vai avaliar essa região que está ali com a realidade aumentada, com ultrassom, a gente vê, tem um vaso nutridor, né, que é esse vaso menor do que 3 milímetros, nutrindo aquela área. Ela vai tratar o resto da vida aquelas varicoses, se não tratar essa nutridora, ela não vai ter uma boa resposta. Daí a importância de você fazer uma avaliação detalhada antes do tratamento, né? A gente lá na clínica não faz de maneira nenhuma a marcação direta do tratamento. Ligar lá, às vezes ligam, doutor, quero marcar a sessão. Não faz. A gente tem que fazer uma consulta, uma avaliação, um ultrassom, porque na grande maioria das vezes aquela varicose é só a ponta do iceberg, que a gente vai ter que avaliar tudo que está por baixo. Nutridoras, uma essência de safena, perfurantes que podem estar ocasionando aquela varicose. E mesmo assim, a gente fazendo tudo isso, às vezes a gente encontra pacientes que são refratárias a tratamento, que a gente tem que fazer de novo no meio do tratamento um ultrassom, e aí a gente identifica uma veinha perfurante que a gente não tinha identificado antes, daí trata aquela veia para ter um bom resultado. Então, às vezes ainda acontece isso, de ter
esses pacientes refratários, mesmo fazendo toda essa avaliação. Imagine se você não faz avaliação nenhuma. Sim. Mais grave ainda, acaba não tem documentação fotográfica nenhuma. Às vezes o paciente chega, não tive bom resultado. Eu falei, então peça para quem você tratou, se ele pode enviar ou te enviar as fotos para a gente ver antes e depois, para ver se realmente não teve resposta, né? Porque isso também acontece. A gente tem, você viu, parece até uma obsessão. Tudo a gente fotografa. E tudo a gente tem documentado e anotado exatamente naquelas áreas que a gente tratou, quais parâmetros de laser, qual esclerosante foi usado, com qual porcentagem do esclerosante foi usado, né? Quantas vezes a gente fez, qual o volume de esclerosante usado naquela área. Então a gente tem anotado de área a área fotografia daquela área para saber o que foi feito, para daí a gente ter uma segunda foto 30 dias depois, ou depois que o paciente vier fazer a segunda sessão, sentar, ver essas duas fotos, se houve melhora, se não houve. Se não houve melhora, a gente vai lá e vê quais os parâmetros foram usados, quais que a gente vai usar para ver o porquê que não teve bom resultado, para a gente poder otimizar o tratamento, otimizar a esclerosante, otimizar o laser. Então, a gente chega lá, então, peça as fotos, a gente vê se melhorou. Ah, não, mas não foi tirado foto nenhuma. A gente lá não trata nada, nem o vaso sem extensa documentação fotográfica. Os pacientes esquecem, às vezes, da perna, de como era a perna antes. Vai melhorando, né? E a gente esquece também, eu esqueço. Não tem, humanamente impossível lembrar de todas as pernas que a gente trata. Então, antes de eu examinar, antes de eu tratar, a gente senta, examina isso, vê as fotos antes e depois. Mostro no paciente, na sala de tratamento, tem uma TV que a gente mostra lá, ó, sua perna estava assim, a sessão passada, veja como está a sua perna agora, vamos tirar fotos. Na outra sessão a gente já tem até a montagem do antes e depois para ela ver qual foi a evolução, se realmente melhorou, se não melhorou. Então, isso otimiza demais o tratamento, né? Então, a gente tem que fazer essa avaliação para ver essa nutridora, para daí fazer o tratamento. Nesses tipos de vaso, no segundo e no terceiro tipo de vaso, o melhor tratamento é o CLACS. O CLACS é a associação de dois tratamentos, que é a crioescleroterapia, que a gente ainda usa a agulhinha, associado ao criolaser, ao laser transdérmico. Esse laser é um laser de 1064 nanômetros, que consegue penetrar na pele até 5 a 6 milímetros abaixo da pele. Então, a gente consegue hoje tratar esses vasos menores do que 3 milímetros sem precisar fazer microcirurgia, nada, só com o CLACS em consultório, com um ótimo resultado e com uma eficiência e com uma rapidez muito maior com o advento do laser. A gente usa para fazer o tratamento a realidade aumentada, que é aquele aparelho que você viu que consegue ver as veias através da pele. E a gente, em tempo real, você vai tratando e vai disparando o laser ou vai fazendo a injeção dentro do esclerosante. Qualquer aparelho você enxerga o esclerosante entrando dentro da veia. Se procurar se tiverem curiosidade, procurar no Face, tem publicações mostrando esse momento da injeção do esclerosante, que você vê exatamente o esclerosante indo dentro da veia. A gente para de injetar no momento que ele cobriu toda a veia, isso aumenta a segurança para você não fazer com que esse líquido vá muito para a parte profunda, fique mais na parte superficial. Durante o disparo do laser com o aparelho de realidade aumentada, você vai observar a resposta daquele vaso a cada disparo do laser. Então você vê se aquele vaso está reagindo, está contraindo ou não. A gente usa uma lupa Zeiss que aumenta em 4 vezes. Às vezes é uma curiosidade até, né? Os pacientes acham que a lupa é para ver os vasos, é para ver os vasinhos. Ajuda também, quando o vasinho é muito fininho, a gente acaba fazendo também para ver os vasos. Mas a função mais importante da lupa é a gente ver a reação da pele ao disparo do laser. Interessante. Porque o laser, ele tem que atingir única e exclusivamente o vaso. Ele tem que passar pela pele sem lesar a pele nenhuma. Então, com a lupa, a gente observa com muito mais detalhe toda e qualquer reação diferente do normal, do que deveria ser da pele. E isso aumenta muito a segurança também do procedimento. Aí os pacientes falam, mas como é que o laser atravessa a pele para atingir o vaso, né? Isso por conta de cromóforos. O laser ele tem que ter um cromóforo, que é uma cor que absorve essa luz e que aí vai esquentar e queimar. Então, até no meu Face também tem, se procurar, tem alguns vídeos que eu coloco mostrando a seletividade do laser. Então, o que eu faço? Eu encho uma bexiga preta dentro de uma bexiga branca. Então, eu encho as duas, fica a bexiga preta dentro da bexiga branca,
e eu disparo o laser através da bexiga branca. O laser passa pela bexiga branca e estoura a bexiga preta dentro sem estourar a bexiga grande, a branca em volta. Isso prova a seletividade, porque a bexiga branca não tem a cor que vai absorver o laser, esquentar e queimar. É a mesma coisa a pele. Em peles que são mais escuras, pele tipo 4, 5, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Pode ser usado, de 1064, pode ser usado em pele inclusive bronzeada, em pele negra pode ser usado, mas a gente tem que ter muito mais cuidado com parâmetros de laser que precisam ser alterados. O laser não é um parâmetro fixo que você vai disparar em todo e qualquer tipo de pele ou em todo e qualquer tipo de vaso. O laser é como se fosse um sniper, eu brinco. Ele ele tem que ser mirado e tem que ser com o preset do laser exatamente para aquele tipo de vaso e para aquele tipo de pele. Daí a importância de fazer também com um especialista, com um cirurgião vascular, que tenha formação nesse sentido do laser. Porque não é simplesmente você botar um único parâmetro do laser e sair disparando em todo tipo de vaso. Durante o tratamento, a gente mexe tanto em parâmetros de laser, tanto em potência do laser, como as ponteiras de 3 e de 6 milímetros. Então, para cada vaso e para cada tipo de pele, tem uma potência, tem uma fluência de laser, uma frequência de laser para a gente poder usar naquele tipo de vaso. Tem um parâmetro de ponteira, que é de 6 ou de 3 milímetros. Ponteira de 6 milímetros, ela penetra mais na pele. A gente usa em vasos maiores, ponteiras de menor, que é de 3 milímetros, que é menor, ela penetra menos, a gente usa mais em varicose. Então, tem exatamente o tipo de vaso, o tipo de pele que a gente tem que tratar. A lupa traz essa segurança de a gente ver. E aí a gente faz o tratamento a laser e faz o esclerosante também. Então a gente une duas técnicas, que a gente fala assim, são duas técnicas de potência média, mas que tem uma altíssima segurança. E isso nos dá o quê? Unindo as duas coisas. Uma técnica de potência alta com altíssima segurança. Porque às vezes tem paciente que chega, doutor, mas eu quero fazer só laser. Até é possível tratar? É possível, mas a quantidade de disparos de laser, a potência de laser que a gente tem que usar são muito maiores, isso aumenta o risco, aumenta o custo, porque tem muito disparo de laser. Então, a gente usa as duas técnicas justamente para trazer segurança, que a gente consegue diminuir um pouco essa potência do laser para que não tenha risco de queimar a pele, não tenha risco de trazer problemas. Melhora o custo, porque quanto mais disparo, maior é o custo. E somando com o esclerosante, que tem uma potência média também, que também não conseguiria tratar sozinho esses vasos reticulares, a gente tem uma técnica de alta potência e altíssima segurança. Por isso que a gente une essas duas técnicas. E no caso da espuma, tem a ver também com cor de pele, mancha e tudo mais, ou não? Sempre o tratamento tem a ver com a cor da pele, né? Quanto mais tendência a bronzeamento a pele tem, então a gente tem os tipos de pele, vão de tipo 1 a tipo 5. Quanto maior o número, mais chance de bronzear a pele. Então, é isso que eu falo, avaliação, né? Tudo vai na avaliação. Quando eu estou avaliando um paciente para fazer o tratamento, eu não estou olhando só a perna dele, eu estou olhando a mão para ver se ela tem mancha na mão. Eu estou olhando o rosto para ver se ela tem melasma ou se tem mancha no rosto. Eu estou vendo o braço para ver se ela tem mancha no braço. Então, tudo isso a gente está analisando o paciente como um todo. Uma paciente que tem melasma, que já tem as manchinhas na mão, que ou tem aquelas manchas escuras, procura alguma cicatriz no paciente para ver como é que é essa cicatriz do paciente antiga que ele já fez. Tudo isso já vai me dar uma pista de como aquela pele vai responder ao tratamento. Uma paciente que chega, que é uma pele que bronzeia bastante, que ela já chega que tem aquelas manchas um pouquinho mais escuras nas dobras. Não sei se você já reparou isso. Na fossa antecubital, aqui na fossa poplítea, você vê aquele paciente que tem aquela areazinha mais escura nas dobras, assim. Essa paciente é uma paciente que tem alta propensão à mancha. A palma da mão. Interessante de ver. A palma da mão. A palma da mão você nota principalmente nessas dobrinhas, ó. Se você olhar, olha a diferença da tua palma da mão e da minha. As tuas linhas da mão são muito mais claras do que as minhas linhas da mão, não são? Sim. Então a tua pele tem muito menos tendência de manchar do que a minha. Apesar de eu ser mais branca. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, a minha tem mais chance de manchar.
Eu sou tenho a minha pele é tipo 4, eu tomo sol, eu bronzeio e fico negão. Mas se você for ver, olha as dobras da mão, tá vendo como? Porque às vezes você não consegue ter essa nuance como eu, assim, ó, tá bronzeado e você não. Sim. Então se você olhar nas linhas da mão, olha como a tua linha é clarinha, é branquinha, e a minha é bem mais escura. Então isso já é também uma tendência. Tudo isso a gente vai fazer análise para fazer o tratamento, para saber, e com isso mais ou menos eu já tenho noção como que a tua pele vai responder para fazer o tratamento. E aí entra o preparo da tua pele. A gente usa também, né, mais um motivo de por que a gente não trata o paciente direto. Muitas vezes a gente usa antes do tratamento medicamentos e cremes para preparar a pele do paciente para fazer o tratamento. Entendeu? Dependendo do tipo de pele, a gente vai usar ou piquenogenol via oral, piquenogenol local, que é um tipo de medicamento que ajuda a diminuir a chance de mancha. Depois a gente usa cremes clareadores, tem uma série de procedimentos que a gente pode usar para preparar a pele do paciente para fazer o tratamento. E a gente se engana, porque eu achava que a pele branquinha, ela manchava mais, porque ela parecia mais, né? Alguma coisa assim. A pele, quanto mais branquinho, menos, quanto menos o paciente tem tendência a bronzear, menor é o risco dela manchar. Interessante. Não, por isso, nada como especialista para explicar, né? E a gente, como assim... É interessante a gente sair da área um pouco da gente também, né? Eu gosto e faço também muitos cursos na parte de dermatologia, para aprender isso. E os cursos novos dentro da vascular também, os congressos dentro da vascular, estão fazendo essa mistura. Em muitos congressos de vascular que a gente vai hoje, tem várias palestras que são chamadas dermatologistas para ir falar sobre isso. Sobre risco de mancha, tratamento dessas manchas. Hoje existe o tratamento dessas manchas com laser, com Q-switch, que dá para fazer também. Então, tem uma série de coisas que se entrelaçam nas especialidades, né? Na dermato e na vascular. Por isso que a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. Doutor, uma coisa que tem muita dúvida também é em relação à safena, né? Porque as pessoas confundem essa safena com aquela do coração. E daí acho que o medo até vem disso, né? Porque assim... Isso é uma confusão muito grande, né? Não tem safena no coração. Daí eu vou tirar a safena, como é que eu faço na hora que eu precisar pro coração? O que acontece? É essa a pergunta, Não, né? isso é muito frequente. Todos os pacientes têm esse anseio, né? A safena é uma veia da perna, do sistema venoso superficial da perna, que ela é e pode ser usada para substituir e fazer uma ponte de safena no coração. Ela não é uma veia do coração. Então, se tira essa veia da perna na cirurgia de ponte de safena e faz uma ponte para revascularizar o coração, para substituir alguma artéria do coração que está entupida. Né? Então, ela não tem relação nenhuma, não tem ligação direta, nada. Então, é só uma veia que pode ser usada para substituir. E isso já tem vários estudos. Primeiro, ela não é a única que pode ser usada para substituir. Então, a gente pode usar tanto artérias do braço como veias do braço, outras veias da perna, para fazer essa substituição na coronária. Além disso, antes de fazer um tratamento, a gente vai todo avaliar esse paciente. Se tem um paciente que tem diabetes, pressão alta, colesterol, tabagista, já traz um exame que tem coronariopatia, tudo. Nesse paciente, a gente não vai, mesmo que ele tenha uma insuficiência de safena, a gente não vai tirar essa safena para tratar uma varizes, porque pode acontecer uma possibilidade muito maior dele vir a precisar. Mas tem estudos dizendo que não vale a pena numa paciente totalmente rígida, nova, que não é diabética, não é hipertensa, não tem risco, fator de risco nenhum, manter uma safena doente na perna dessa paciente para que, se no futuro ela venha a precisar. Então, a porcentagem é muito pequena de quem vai ficar. Então, não vale a pena manter aquela paciente sofrendo com aquela veia doente ali, para, se no futuro precisar usar numa ponte de safena. Mesmo porque, se precisar usar, existem outras veias e outras artérias que podem ser usadas para substituir, né? Não é por isso que a gente vai tirar toda e qualquer, ou tratar toda e qualquer veia safena. Vai ter que ser feita uma avaliação, o Doppler, ver se ela está realmente doente, se ela está realmente doente, se ela está originando realmente essas varizes. Então, por isso, mais uma vez, né, a importância dessa avaliação que precisa ser feita para definir se vai tratar ou não. Uma outra pergunta muito frequente, né? Mas, doutor, essa veia não vai fazer falta para mim na perna? Isso todas perguntam, né? Doutor, essa veia não vai fazer falta? Eu explico da seguinte maneira. A gente tem na perna 2 sistemas venosos. Um sistema venoso superficial e um sistema venoso profundo.
O sistema venoso profundo, em que a gente não vai nem chegar perto durante a cirurgia, ele é responsável por 80% do retorno de sangue da perna em direção ao coração. E o sistema venoso superficial é responsável só por 20%. Então, por mais que, teoricamente, a gente conseguisse tirar todo o sistema venoso superficial, que é onde estão as varizes, a gente ainda teria 80% do retorno pelo profundo, tá? Então, por isso que no profundo a gente não pode mexer. Alguns pacientes que têm insuficiência venosa profunda, o tratamento é só clínico. Então, perda de peso, atividade física, meia elástica, medicamento flebotônico. No paciente que tem varizes, que é na parte superficial, no sistema venoso superficial, é que a gente pode operar e tirar. Uma outra explicação é assim, esse vaso já não está mais funcionando adequadamente. Lembra que a gente conversou várias vezes sobre aquelas válvulazinhas que tem dentro da veia? Essa válvula, então a veia tem que sempre levar o sangue da perna em direção ao coração, sempre subir. Para que isso aconteça e que o sangue consiga vencer a gravidade, existem pequenas válvulas que funcionam como válvulas de retenção, que quando você caminha, você empurra o sangue para cima, essa veia se abre, o sangue sobe. Quando o sangue tende a descer, a válvula se fecha e não deixa o sangue descer. Então, isso é o funcionamento normal. Isso faz com que o sangue suba em direção ao coração. As varizes, o que acontece? Essas válvulas não estão funcionando adequadamente. Então, quando o paciente caminha, que empurra o sangue para cima, o sangue sobe, e por gravidade, ele desce e fica, entre aspas, aprisionado, fazendo pressão lá embaixo. Então, ele não consegue subir por essas veias. Então, as veias já não estão mais cumprindo a função delas. Muito pelo contrário, elas começam a atrapalhar. Porque o sangue começa a fazer pressão lá embaixo e começa a fazer com que os vasos se dilatem, que começa a formar outras válvulas insuficientes que vão se dilatando cada vez mais e formando aquelas varizes. E você tirando essas veias que não estão levando adequadamente o sangue até o coração, na realidade, então, você está melhorando a circulação. Você vai obrigar o sangue a ir para vasos que estão funcionando, que têm as válvulas funcionando adequadamente. Né? Então, por isso que não faz falta e muito pelo contrário, a gente tem que tirar para melhorar a parte circulatória desse paciente. Muito bem, são 9h42, doutor Antônio Carlos Zatter, angiologista e cirurgião vascular. Doutor, a gente já falou, né, no programa anterior, mas é sempre muito importante, período, semana que vem, o povo já viaja, e é férias, e é aquele fervo, e o desespero de chegar logo, e ninguém quer parar, não quer beber água para não ir no banheiro do ônibus, que é desconfortável, o carro não quer parar porque as crianças dão trabalho, e assim vai, avião, né? E ninguém quer beber água e ninguém quer parar. E aí? Aí entra o risco de trombose, né? Então, acho que isso é legal mesmo, bater na tecla, né? A gente fica até repetitivo, mas é importante a gente falar. Nesse período, por conta dessas viagens longas, então sempre a gente vai associando fatores de risco, né, para a trombose. O que causa a trombose? A gente já falou sobre aquela tríade de Virchow, que são 3 coisas, que é a estase venosa, que é quando o sangue fica parado, lesão endotelial, é que quando machuca a parede interna do vaso, e a hipercoagulabilidade, que é o aumento da coagulação do sangue. Tudo que interfere nesses 3 fatores aumenta a chance de trombose. E quanto mais fatores a gente vai somando, maior é a chance. Então, vamos somando um exemplo, né? Então, o paciente tabagista, uma mulher tabagista, que causa a lesão, a inflamação na parede interna do vaso, que toma anticoncepcional, quer dizer o quê? Aumenta a coagulabilidade do sangue, e que vai fazer uma viagem longa, agora no final do ano, ou de ônibus, ou de avião, ou de carro, fica o tempo todo parado, são 3 fatores de risco que estão sendo somados. E aí a gente pode associar até nessa paciente fictícia, uma varizes, que também aumenta mais a estase do sangue. São 4 fatores somados. Então, o risco de desenvolver uma trombose é muito grande. Então, o paciente tem que começar a pensar nisso realmente. O que tem que fazer? Movimentação nesses pacientes principalmente. Então, vamos falar nessa paciente específica. O que ela vai ter que fazer? Para as varizes, vai ter que usar uma meia elástica. Essa meia elástica vai comprimir esses vasos, ajudar o sangue a subir e diminuir a estase venosa. Durante a viagem, ela vai ter que fazer caminhada, parada, mandada na volta do carro, dentro do carro, acelerar e desacelerar, ou fazer movimentos do pé como se fosse acelerar e desacelerar o carro, estimulando a circulação. Tomar bastante líquido, né, para fluidificar mais o sangue, ajudar na parte circulatória, e tem que parar de fumar. Né? Isso a gente já sabe, isso tem trabalhos comprovando que 7 dias depois que o paciente para de fumar, a reação inflamatória dentro do vaso já diminui.
É rápido. É rápido. No que você tira essa agressão do cigarro, 7 dias depois já ocorre uma diminuição dessa reação inflamatória na parede interna do vaso. Então, quando a gente fala assim, agora não adianta eu parar de fumar, vou viajar, porque agora já estou faz 20 anos fumando. Não adianta parar de fumar, até já vai diminuir essa reação inflamatória. Então, tomar bastante líquido, se movimentar durante a viagem, tomar cuidado, né, de mexer a perna e a cada, sei lá, vai fazer uma viagem de 4 horas, a cada 1 hora dar uma paradinha, dar uma caminhada para... E se beber bastante líquido vai ter que parar, né? Vai ter que parar. Uma coisa puxa a outra. Então, é importante porque é uma fase de alto risco mesmo. Doutor, então, vamos desejar boa viagem para esse povo que vai e volte com segurança, né? Um Feliz Natal para todo mundo, paz, amor no coração, que esse ano que vem aí seja melhor ainda do que esse que a gente teve. Né? Muita alegria, agradecer de novo para todos os pacientes a confiança e que não tenho nem... Qual é o bem mais precioso que uma pessoa tem, né? A própria saúde. E as pessoas confiarem a você a própria saúde é um motivo de muito orgulho e é o que me traz o amor que eu tenho pela profissão que eu faço. Poder ter a confiança dos pacientes e poder melhorar a vida desses pacientes também. É o que me deixa apaixonado pelo que eu faço. Colocar-se nas mãos do outro mesmo, né? Então, agradeço muito, muito pela confiança e desejo um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações e felicidades e paz e amor para todo mundo. E vamos trabalhar a prevenção, vamos continuar ano que vem. Isso mesmo. Obrigada, doutor. Boas férias. Bom dia. Bom dia. Conhecer o Bálsamo Soberano. Gel 100% natural, composto por substâncias analgésicas, cânfora, anica, centelha asiática, extrato de era, algas marinhas e castanha da Índia. Bálsamo Soberano é indicado para má circulação sanguínea, dores musculares, dores nas pernas e juntas, artrite, artrose, bico de papagaio e reumatismo. Para as mulheres,